Bom dia a todos, a paz do Senhor Jesus. Hoje nós estamos iniciando um comentário sobre a lição bíblica que iremos estudar domingo. É a lição última desse trimestre de 2020, que tem como título A Batalha Espiritual e as Armas do Crente. No texto áureo diz assim: revestido de toda a armadura de Deus, para que possais estar firme contra as astutas ciladas do diabo. Efésios 6, versículo número 11. O crente precisa estar revestido com as armaduras de Deus. Não é armas do mundo em si, mas armas espirituais. Não é? Que Deus deixa estar dando para os seus servos fazerem a sua defesa contra as astutas ciladas do diabo. Na verdade prática, diz: o uso da armadura de Deus assegura a vitória do crente no campo da batalha espiritual. Então, o que nós estamos aqui lendo é que, se você é um cristão, deve se assegurar da vitória que você tem no campo da batalha espiritual. Na leitura bíblica em classe, nós estamos em Efésios 6, 10 ao 20. São 10 versículos. Versículo 10. No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firme contra as astutas ciladas do diabo. Porque não temos que lutar nem contra a carne nem sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau e, havendo feito tudo, ficar firme. Estais, pois, firme, tendo cingido os vossos lombos com a verdade e vertido a couraça da justiça e calçado os pés na preparação do evangelho da paz, tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Orando em todo o tempo, com toda oração e súplica no Espírito, e vigiando nisto com toda perseverança e súplica por todos os santos. E por mim, para que me seja dado no abrir da minha boca a palavra com confiança, para fazer notório o mistério do Evangelho, pelo qual sou embaixador em cadeias, para que possa falar dele livremente, como me convém falar. Esta é a leitura bíblica em classe. Nós temos introdução, depois temos o tópico número 1, o preparo espiritual do crente para a batalha. No subtópico 1, fortalecer-vos no poder do Senhor. No 2, subtópico 2, vigilantes em toda oração e súplica. No 3, nós temos, aliás, só tem 2 subtópicos. Então vamos primeiro para o primeiro, a introdução, e depois para o 1 e 2 subtópicos. Introdução. Ao finalizar a epístola aos Efésios, o apóstolo convoca a igreja para lutar e resistir
aos inevitáveis conflitos contra as forças espirituais da maldade nesta batalha, a fim de suportar os ataques e se manter firme na marcha contra o mal. Os soldados de Cristo precisam revestir-se de toda a armadura de Deus e no que havemos na presente lição. É o que veremos, corrigindo aqui, na presente lição. Então, Paulo, falando à igreja de Éfeso, né? Igreja por ele criada, aqui ele convoca, é uma convocação para a igreja. No dia de hoje também não é diferente. É como Paulo estivesse nos convocando para uma batalha. Para batalhar, e já ele está dizendo, além de batalhar, você tem que resistir aos inevitáveis conflitos contra as forças espirituais da maldade. É inevitável, meu querido e minha querida, a luta contra as forças espirituais da maldade. Não tem para onde correr. É como diz um adágio popular: se correr o bicho pega, se ficar o bicho come. Então tem que lutar, tem que enfrentar o inimigo de frente. Revestido de toda a armadura de Deus, você consegue resistir aos dias maus. Como diz o versículo nesse próprio livro, que diz: sujeitai-vos a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Tem muita gente que usa só a parte B. Resista ao diabo, meu irmão, mas é primeiro sujeitar-vos a Deus. Se você se sujeitar a Deus, você vai resistir ao diabo. Sujeitar-vos a Deus, resistir ao diabo e ele fugirá.